Eu sou a Carolina Godoy, sou nutricionista clínica, tenho 24 anos, sou filha do Sérgio Ribeiro, ele é motorista, e filha da Andréia, que é cabeleireira. Tenho também 3 irmãos e eu sou a primeira ali do meu lar, da minha família, né? A gente passou aí por diversas dificuldades ao longo da vida, mas eu sou a primeira pessoa a ter uma graduação e uma pós-graduação. Bom, a Carol nasceu em Pinda, né, e muito pequena eu fui morar em São Paulo com a minha família, né, a gente sempre passando aí por diversas dificuldades, né, financeiras, tudo. A minha mãe casou muito cedo, né, teve filho muito cedo e muitas obrigações, né, e nós, quando eu nasci, eles estavam morando aqui, mas também com mais dificuldades do que, né, a vida em São Paulo, e a gente acabou retornando, né, pois meus pais são de lá, meus irmãos também nasceram lá. Lá a gente ficou cerca de mais 5 anos e também não estava dando certo, procuramos aí ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? E também crescer num lugar melhor, mais agradável, e a gente retornou para Pinda, né? Então, praticamente toda a minha história de vida, infância, escola, né? Aquela lembrança de professores, tudo foi aqui em Pinda mesmo, não foi nada em São Paulo. E o fato de ter crescido em Pinda, nossa, para mim foi excepcional, porque eu tenho certeza que eu seria uma pessoa muito diferente se eu estivesse lá. Né? As oportunidades seriam também diferentes, então ter nascido aqui, ter sido criada praticamente a minha vida inteira aqui foram muito importantes para o meu crescimento, seja aí pessoal, profissional, enfim. Eu lembro que eu era criança, eu sonhava em ser médica, eu falava que eu queria ser médica de grávida. Eu não consigo me lembrar muito ao certo, né? Eu queria muitas coisas, como eu ainda quero muitas coisas. Então eu acho que isso foi aí mudando ao longo do caminho. Hoje eu tenho mais, né, especificamente aí alguns objetivos pessoais, mas eu sempre fui uma criança muito sonhadora, eu quis ser tudo, né? Que sempre quis abraçar o mundo. O meu primeiro contato, né, com a nutrição foi através do curso técnico em nutrição, né, assim, sempre segui aquele conselho de mãe, estuda, 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 fui estudando, e aí, né, sempre estudei em escola pública também. Aí quando foi para passar para o ensino médio, eu prestei o vestibulinho da ETEC, entrei na ETEC, né, no ensino médio regular, né, fiz parte aí da última turma do ensino médio regular, e aí no meio do caminho, né, eu resolvi fazer o técnico em nutrição. Eu tinha um pezinho na gastronomia, mas aí por conta da idade eles não autorizavam, fui para nutrição e foi onde eu me encontrei. E aí quando eu estava formando, né, técnica em nutrição, a Unifunvic abriu a turma de nutrição. Falei, gente, é minha hora. Eu falei assim, tudo encaminhado aí como, né, tudo escrito, acho que pelas mãos de Deus mesmo. Então eu falei, nossa, minha hora, minha oportunidade de fazer faculdade na minha cidade, né, de ter esse acesso muito mais fácil, não depender de ninguém ou de algum outro transporte mais específico para ir até lá. E assim, a chance de realizar o sonho lá também, através de bolsa de estudos, né, porque quando a gente entra na faculdade vem a dúvida, né, como é que eu vou conseguir manter, como é que eu vou conseguir pagar tudo isso? Então eu tive a oportunidade, fui aluna bolsista aí, né, nos 4 anos de faculdade, por uma bolsa que a própria faculdade ofereceu, então isso é excepcional para a gente concluir a realização desse sonho, e foi assim que eu consegui, né, me formar, agora pós-graduada também. Eu coloco muita expectativa em tudo que eu estou fazendo, né? E eu falo assim, não expectativa da instituição em si. Então, algumas coisas internas minhas mesmo, talvez eu esperei que eu pudesse ser melhor, né? Então, isso é uma frustração que eu carrego. E batalhas é quando a gente se forma, né? A partir do momento que a gente se forma, que a gente olha ao redor e fala, e agora, né? Que é muito, né, quando a gente tá ali, a gente ainda fica meio light, fala, eu sou estudante, daqui a pouco eu me formo, e quando você se forma, você se vê no mundo aí, competindo com diversas pessoas, né, tendo aí um currículo para tentar agregar ao máximo, né, então isso eu acho que não é nem uma frustração, mas é uma coisa que dá uma baqueada assim no começo, eu falo, e agora, né, e você demora mesmo para se estabilizar, né, seja financeiramente, seja num local de trabalho, né, ou seja na área que você quer seguir, porque o curso, né, principalmente a nutrição, é uma profissão que oferece muitas e muitas áreas. Então tinha muitas coisas que eu queria fazer, né, tudo ao mesmo tempo. Então assim, você perguntar pra mim, ai Carol, quantas vezes você já quis trocar de área? Acho que umas 3, 4, 5 vezes, né? Já quis ir aí, né, pra vários cursos e me especializar em várias coisas. Só que hoje, dentro do trabalho que eu estou, eu consegui também nortear muito mais esses desejos, né? Ah, e uma frustração também, uma batalha, desafio muito grande foi a pandemia, né?
que foi no meio aí da formação, a gente estava em estágio, né, em último ano da faculdade, e dentro do hospital, né, eu estava fazendo estágio de nutrição clínica hospitalar, e aí, de repente, a gente vê o nosso sonho, assim, também dar uma travada, né? Que a gente tá aí caminhando por degraus e a gente precisou retroceder um pouco e aquela dúvida, vai dar certo, eu vou me formar, vai dar tempo, né? Então, isso também foi um desafio aí muito grande que a gente vivenciou no ano de 2020. Acredito que um sonho, ele demora tempo, né? Ele demanda tempo, demanda disposição, demanda energia. Então, assim, são 4 anos, ai, Carol, passou rápido? Eu posso considerar que passou rápido, mas, né, tem momentos que você tá ali dentro que você fala, nossa, mas parece que não acaba nunca, né? E a gente vai ficando mais cansado, né, mais ansioso para que o dia chegue logo, para que o diploma chegue logo, por exemplo, né? Então, assim, eu tentava ao máximo cuidar principalmente da minha saúde emocional, né, de entender que era um passo que eu estava dando, né? Muitas vezes a pessoa entra na faculdade e acha que vai ser uma coisa, às vezes é outra, e assim, entra esperando, assim, naquela expectativa. Então, eu tentei no máximo aí tentar ter muita calma e entender que esses 4 anos precisariam, a gente precisa passar por esses 4 anos, não tem pra onde correr, né? Não adianta eu querer me formar aí mais cedo que alguém, não ia ter como. Então, eu precisava administrar meu tempo, né? Tudo durante esses 4 anos e fazer com que fosse da maneira mais leve, mais fácil possível, mas que não é. Na verdade, a gente espera muita coisa, né, quando a gente se forma, e na verdade a gente não tem que esperar, porque a gente que tem que ir, agir, fazer, né, porque a gente, né, eu costumo até brincar que a gente acorda com um não todos os dias, a gente tem que procurar o sim. Então, a frustração ali, o medo era de não conseguir um emprego rápido, de ter que trabalhar com outras coisas e não trabalhar na minha profissão porque eu não consegui trabalhar dentro da minha profissão. Isso era um medo, assim, muito presente, né? E, assim, nem só por mim, mas a gente fica esperando aí das pessoas. Tem o julgamento, né? De alguém apontar o dedo e falar, nossa, mas você se formou e está trabalhando com isso e sua área? E a sua faculdade, né? O que você fez com esses 4 anos, então? Que não, né, você não conseguiu hoje uma oportunidade no mercado de trabalho. Como eu fiquei sabendo da instituição Funvic, foi que eu lembro, tinha sido algum anúncio de flyer mesmo, de panfleto e também de outdoor, que eu já tinha visto a faculdade, já tinha ido pesquisar e aí não tinha um curso de nutrição. E quando veio no flyer, no panfleto, já tinha aberto aí essa turma. Então foi assim, e aí depois na época do técnico também tinha uma menina que acabou desistindo de se formar técnica em nutrição e já foi direto para a faculdade, já ingressou. Então eu tive esse bate-papo aí também com ela. O que me fez escolher a nutrição, eu tenho certeza que foi mais o curso técnico, né? Porque o curso técnico, ele abrange aí a nutrição, todo 1 ano e meio de contato já com a nutrição, mas o técnico te limita em muitas coisas. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar aí com pessoas, de ouvir depoimentos, de conversas, enfim, né, de conhecer a história das pessoas. E só técnica em nutrição eu ia trabalhar dentro de uma cozinha, por exemplo. Então, eu estaria limitada a isso. Então, eu falei, não, é realmente nutrição que eu quero atuar nessa área e eu preciso ir para esse curso, né? Tem que fazer os 4 anos aí da faculdade. Fiz a inscrição online, né? Através do site, tudo. E aí teve o dia da prova, que é um dia, assim, que eu me lembro muito que eu estava muito ansiosa com a prova, tive medo, né? De não ser aprovada, de não conseguir uma vaga, de não dar certo. Então, eu me lembro bastante disso, né? Dessa inscrição que foi feita no sistema e aí no site mesmo eu já tinha visualizado a questão das bolsas, então ali naquele momento eu falei, nossa, minha chance está aqui, então já tinha feito, né? Antes de fazer a prova já me inscrevi na bolsa. E aí fui fazer a prova e eu fiquei com medo, eu falei, nossa, será que deu certo? Será que não foi, né? E toda aquela frustração ali, né? Ansiedade ali, né? Aquele medo, né? Até pela idade, tudo, né? Outros colegas prestando faculdades também, então você, né, quer também ser aprovado, quer que dê tudo certo. E a questão da bolsa também, que eu já tinha feito uma pré-inscrição, eu falei, tá, mas e como é que eu vou? Pra onde que eu vou com essa bolsa, né? E aí que eu tive... o pessoal da capelania tirou todas as minhas dúvidas, me ajudaram com isso, então foi esse contato aí que eu tive em relação à prova, a inscrição com a faculdade. Eu trabalhava na época informalmente como manicure, né, e durante toda a faculdade eu sempre tentei procurar emprego, só que assim, eu recebi muitos nãos, assim, eu tinha experiência no administrativo e recebi todos os nãos possíveis, né, uma pela idade, 18, 19 anos, as empresas não queriam contratar, e segundo porque eu fazia nutrição.
Então, assim, a minha experiência era administrativa e eu estava numa faculdade de nutrição. Então, a pessoa olhava para sua cara e falava, não, você não serve para mim. Isso foi, assim, terrível para mim, porque eu queria muito trabalhar registrado, pagar a minha faculdade e eu não tive condições de pagar a minha faculdade. Então, meu pai, ele tinha um carro financiado, vendeu esse carro porque o valor da parcela do carro era o valor da parcela da faculdade. E aí ele teve que pedir também no trabalho dele para que o salário dele fosse adiantado na data para que eu pudesse pagar na data certinho para ter o desconto. Então, assim, foram aí 4 anos da vida do meu pai fazendo esse investimento. E eu, assim, consegui, né, com o meu trabalho informal, consegui, assim, cobrir despesas de transporte, alimentação, outras coisas que vão aparecendo ao decorrer do processo, mas a mensalidade mesmo foi por conta do meu pai. Acho que evolução e crescimento pessoal, né, maturidade, eu adquiri uma mente aí mais forte, porque durante a faculdade também eu fiz terapia que a faculdade, né, oferecia, não sei, acredito que ainda ofereça. Então aprendi muito mais sobre mim, sobre a minha saúde emocional, consegui cuidar muito mais disso. Me aproximei mais de Deus também, né, durante a graduação, até por ser uma instituição aí com princípios cristãos, então isso foi muito importante também. Eu acho que o crescimento pessoal é muito maior do que qualquer outra coisa que eu tenha conquistado fora. E principalmente o conhecimento que ninguém vai tirar de mim, vai ser pro resto da vida. Então, assim, financeiro é um detalhe, mas eu acho que tudo aquilo que a gente aprende como pessoa, né, os valores são muito maiores, né? Me orgulho de quase tudo, de todo o processo, de ter feito parte, de ter feito a faculdade, de não ter desistido em nenhum momento. Né, de cada dia que eu fiquei até mais tarde estudando, de cada vez que eu abri mão de fazer uma coisa para mim, que eu fiz pelo curso ou pela instituição, pela minha formação, por todo esse conhecimento, eu tenho muito orgulho disso, de carregar isso comigo. Eu gostaria de deixar um conselho, né, para quem está iniciando, para quem está ingressando, de valorizar muito, né, o curso, os professores, né, porque é um tempo, é uma dedicação estar ali, né, por cada aluno e às vezes a gente não entende, ou a gente quer reclamar, ou a gente quer achar ruim, né, mas assim, cada professor tem um papel essencial na nossa formação, a faculdade, né, a instituição. Acredito que você acreditar em você mesmo é muito importante para você passar, né, por esse período, porque não vai ser fácil, né, são batalhas aí diárias, mas acaba, né, tem data para começar, para acabar também tem, às vezes não acaba como você gostaria, mas enfim, vale muito a pena. O conhecimento ninguém vai tirar de você assim, jamais, é seu e é um mérito totalmente seu, porque a gente não consegue colocar outra pessoa para ir lá e fazer por nós, né? A faculdade é nós, por nós mesmos, o tempo inteiro, então não desistir, porque vai dar certo, vai acontecer e principalmente depois que você se forma, você olha para trás e fala, nossa, passou rápido, deu tudo certo, né? Valeu muito a pena. Eu, Carol, apoio essa causa de que estudar transforma vidas.